Bom, lembrando, aqueles que não estiveram semana passada, né? Aí não tem como a gente recapitular os assuntos, né? Não há como a gente recapitular tudo, tá? Antes da gente começar, o pessoal dar um feedback, tá todo mundo me ouvindo bem? Só falar que tá ok, tá me ouvindo? Se de repente estiver falhando, aí vocês me avisam, tá? Porque senão eu vou continuar falando e ninguém vai conseguir me entender, né? Bom, gente, então, semana última, nós fizemos a primeira parte dos nossos estudos elementais. Ele é muito grande, é muito vasto. Até dois estudos são poucos para a temática, mas a gente pretende fechar hoje os estudos elementais. E semana que vem nós vamos desenvolver o tema Os Senhores das Trevas, focando um pouco mais na parte do meio para o final sobre os magos negros. Eu vai falar só sobre os magos negros. Só que a gente vai ter que fazer uma digressão para poder falar dos magos negros, senão vai ficar todo mundo meio. Para quem não tem um estudo, uma leitura prévia do assunto, vai ficar um pouco perdido, tá? Então nós vamos fazer uma digressão, falar sobre os falcões, os dragões, os perseguidores, parasitas, vampiros, reptilianos, etc. E depois entrar nos magos negros, será o assunto da semana que vem. Hoje nós vamos dar a continuidade ao estudo dos elementais que nós já iniciamos na semana última, trouxemos um panorama geral dos elementais, a visão do Viana de Carvalho, de Kardec, etc. E hoje nós vamos dar continuidade especificando cada um deles e trazendo assim qual a visão espírita dessas formas mitológicas, dessas formas que já estão no imaginário, tá? Da população. Tá? Então, sempre entender que a doutrina espírita lança aquilo que a gente chama de método kardeciano. A gente tem que tomar muita atenção. O Thiago trouxe um colaborador aí também para assistir. É, Lança a atenção o método kardeciano que é importante. Se está escrito ou não no livro dos Espíritos, não é essa a questão. É a racionalidade para o entendimento dessas questões. Tá? Então eu vou compartilhar aqui o estudo, a continuidade do estudo da semana última, tá? Compartilhando aqui. É esse aqui. Bom, quem quiser já levanta a mãozinha, já para, só ligar o som e falar. Pode interromper no meio do estudo, que não tem esse negócio de a gente perder o raciocínio não, tá, gente? Pode levantar. E se eu estiver fechando algum raciocínio, eu falo, pode deixar que eu já vou dar a palavra, mas pode parar a qualquer momento. Vamos lá. Os elementais apresentam uma espécie de consciência instintiva. Sua consciência está em elaboração. Então, como são elementos primários, a consciência desses elementais ainda é instintiva. É aquilo que no livro dos Espíritos chama de princípio espiritual, que está animando nos animais, ou seja, esses elementais eles vão reencarnar em diversas fases do reino animal, vão estar atuando ali, então, até o processo de individualização. Tá? Eles procedem de uma larga experiência evolutiva nos chamados reinos inferiores e, como princípios inteligentes, estão a caminho de uma humanização no futuro. Tá? Então, é um princípio inteligente. Então, a nomenclatura do livro dos Espíritos de espíritos da natureza ou princípios inteligentes é chamado pelos estudiosos da teosofia, do Rosa Cruz, por Paracelso, pelo Godfrey e outros mais estudiosos como os elementais. Então, é a questão só de nomenclatura, tá, gente? São os que mais se assemelham à concepção humana de anjos e fadas do imaginário popular. Com inteligência avançada, contribuem para a criação de correntes atmosféricas, especializaram-se na purificação do ar terrestre e coordenam outros grupos inteiros de elementais. Tá? Então vamos lembrar que o livro dos Espíritos nos falam. Tem alguém com som ligado, amores. Tem alguém com som ligado aí. Deixa eu ver se identificar aqui quem é. Vê, por favor, quem tiver com som ligado para desligar, que eu não consigo identificar quem é. Deve ser Marilene.
Bom, vamos lá, vou continuar. Esses elementais, eles têm uma das suas diversas tarefas, são várias, em todos os elementos da natureza, são classificados didaticamente como terra, água, ar, e essa nomenclatura da filosofia grega clássica, mas eles não são responsáveis só por esses quatro elementos não, tá? Eles se responsabilizam por outros mais. E coordenam outros grupos inteiros de elementais, é o que a gente vai chamar de almas grupos, tá? É, essa individualização do princípio inteligente aceita uma nomenclatura bastante interessante, fala, aceito plenamente a ideia de que a célula já é um indivíduo que corresponde a um princípio inteligente rudimentar. Aí vem a Prada. Penso que a noção de alma-grupo apenas pode ser entendida como estado de sintonia e, consequentemente, de interação energética e vibratória em que vivem seres afins. Então, esse conceito de almas-grupos, que é peculiar a correntes espiritualistas e que a doutrina espírita também vai aos poucos assimilando esse conceito, né? Na verdade, daqui a uns 3 slides, nós vamos falar sobre a questão dos devas, são nomenclaturas do hinduísmo antigo. Então, essa alma grupo é como se fosse. Imagina, eu lembro daquele filme, quem já deve ter visto aquele filme Procurando Dolly e Procurando Nemo. Tem uma cena lá do filme que eles encontram um cardume de peixes, acho que todo mundo deve lembrar. E que eles fazem tipo uma seta, tudo. Então aquilo dali é como se fosse uma alma grupo. Um grande coletividade, mas que pensam juntos. Tá? Aquilo ali é o conceito de alma grupo. Então, o conceito básico que eu trouxe aqui, ó, é um conjunto, é o conceito espiritualista que designa almas coletivas de outras espécies de seres vivos que não humanos. A alma grupo é, segundo o espiritismo, uma consciência relativa a cada espécie, que atua como um núcleo de espírito de todos os espécies. Então, de acordo com a doutrina espírita, é uma consciência relativa a cada espécie. Então, a alma grupo de um dados animais que vão dar qualificações, vão dar características próprias ao cão, ao gato, etc. Tá? Então eles vão reencarnando paulatinamente em tópicos mais avançados até adquirirem a individualidade. Aí vem um conceito que eu coloquei aqui, mas apenas por uma apreciação também. Além da alma-grupo, os animais teriam também almas individualizadas que retornariam ao alma-grupo após desencarnarem. Fica um pouco parecido com o chamado panteísmo na questão 14 do Livro dos Espíritos, fala que não é bem assim. Porque quem lê, por exemplo, as obras de André Luiz, principalmente o Nosso Lar, ele notifica, lá o Obreiro da Vida Eterna também, a presença de animais no plano astral. O que André Luiz notifica, gente, não é o plano espiritual, é o plano astral. Depois nós podemos fazer um estudo só sobre os planos, tá? Os chamados 7 planos, a gente pode fazer um estudo só sobre isso. Então, no plano astral, que na verdade é o plano dos animais, onde André Luiz vai se especializar, nós vemos lá a presença de animais, ou seja, eles mantêm uma certa individualidade. Eles estão em processo de individualização, de conscientização, mas não quer dizer que eles são espíritos ocos, vazios. Eles também têm alguma individualidade também, tá? Tanto que atende pelo nome, etc. De acordo com seus defensores, a alma grupo serve de base para a evolução espiritual desses seres. Até se começa a desenvolver sua individualidade e passa a reencarnar nos seres humanos. O conceito é bastante utilizado na teosofia e na Rosa Cruz, tá? Na filosofia Rosa Cruz. Então, quando se fala comecem a desenvolver sua individualidade, leve isso entre aspas, porque na verdade muitos deles já têm individualidade. O caso de um peixe, por exemplo, aí você vai ter um cardume de 24 mil sardinha. Claro que eles não têm uma consciência assim, então ali há uma alma grupo. No caso de um cão, de um gato ou de animais um pouco mais inteligentes, já tem individualidade. Ainda não tem essa conscientização total como ser. Você perguntar a ele, você é o quê? Eu sei que ele é um cão, mas ele não vai falar eu sou um cão, porque ele não sabe o que é cão. Tá? Mas já mostra um princípio de individualidade naquele ponto. Tá? Deixa eu voltar aqui.
Deu para entender esse primeiro tópico aí, gente? Complicou muito? Continuar. Em trabalhos práticos de mediunidade, auxiliam na criação e manutenção de formas de pensamento, estruturação de imagens mentais. É um dos trabalhos que são capitaneados esses elementais. Em trabalhos de ectoplasmia, auxiliam diretamente na reeducação de espíritos endurecidos devido justamente às suas características descritas acima. Os espíritos superiores utilizam muito esses irmãos, principalmente em trabalhos de apometria. Quem trabalha com apometria, quem está acostumado com a apometria, então isso é muito comum. Tá? A gente, né, nos livros do Lacerda, por exemplo, tem várias histórias, Espírito e Matéria, a partir lá da página 223, mais ou menos, tem várias histórias dele utilizando elementais, é muito comum. E algumas casas de Umbanda, dependendo da pessoa que dirige, também utilizam bastante os elementais. São seres de transição entre elementos terra e ar. Apresentam luz branca, são ágeis, delicados e realizam tarefas minuciosas junto à natureza. Interferem diretamente nas cores e matizes existentes no planeta Terra. São milhares, né? São capazes de manter por tempo determinado as formas mentais de ordem superior. Aí eu vou falar, no final, nós temos um pouquinho de falar sobre os chamados elementais fictícios. Quem leu a obra do Edgar Armand, Mediunidade, ele dedica um capítulo, são só 6 páginas, né? Sobre os chamados elementais fictícios, que na verdade são miasmas, vibriões ou criações mentais nossas, são chamados elementais fictícios. E esse pensamento, muitas vezes, a gente vai alimentando e vai tomando cada vez mais e mais corpo. Isso são utilizados tanto para o bem quanto para o mal. Para o mal, em processos obsessivos de vampirismo, parasitismo, etc. E para o bem, egrégoras positivas. Tá? Semana que vem nós vamos falar só um pouquinho sobre egrégora também, que a gente vai falar sobre os magos negros. Auxiliam espíritos superiores na elaboração de ambientes extrafísicos com aparências belas e paradisíacas. Eles fornecem um material fluídico para que essas imagens positivas possam ser mantidas, tá? Porque a nossa mente só, um pouco de nós temos capacidade de promover a manutenção dessas imagens positivas, infelizmente, né? Quando espíritos perversos são resgatados de seus antros e bases sombrias, são as fadas, sob supervisão de seres mais elevados. Quer ver? Aqui tem uma que está querendo participar também. Sob supervisão de seres mais elevados que auxiliam na reconstrução desses ambientes. Transmutam a matéria astral impregnada de fluidos tóxicos e daninhos em castelos de luz e esplendor. Então, o trabalho de apometria também é muito comum também. Esses seres, por terem um trato direto com a espiritualidade, direto com os fluidos elementais, eles vão fornecer uma série de materiais que vão possibilitar a construção, reconstrução do ambiente que ali se encontra. Tá? Existem trabalhos apométricos que pedem para que alguns elementais, tipo salamandras, por exemplo, promovam a limpeza daquele ambiente antes de começar o trabalho em si. Tá? Aqui, no caso da salamandra que eu citei, né? Auxiliam na queima de objetos e criações mentais originadas associadas à magia negra, que é o estudo da semana que vem. Os espíritos superiores as utilizam tanto para a limpeza quanto para a destruição de bases e laboratórios das trevas. Esse trabalho não é muito comum em casas espíritas, é muito mais comum em trabalhos apométricos. Aí eu trouxe aqui uma imagem que nós achamos assim, mais próxima do que seria chamada, entre aspas, salamandra. Não a salamandra do reino da biologia, né? Que parece aquela lagartixa, etc. Mas, como nós já dissemos na semana passada, os centros de força deles não são totalmente separados como o nosso. Deixa eu ver se eu botei aqui. Eu botei aqui só para poder... aqui. Só para lembrar. Os nossos centros de força, na verdade, não são 8 básicos, né, principais, 16 tão importantes, mas na doutrina espírita nós estudamos esses 7. Cada um com as suas localizações bem direitinha, bem coordenada, com funções específicas ligadas a cada plexus, né? Então você botar centro de força é localizado no corpo astral, chakra é localizado no corpo vital ou duplo etérico. E os plexos são localizados no corpo físico.
Eles, na verdade, a palavra chakra vem do sânscrito, né, que significa essa roda, né? Mas eles funcionam como fulcros, nessa imagem aqui, ó. São fulcros energéticos em energia centrípeta ou centrífuga, né? Isso aqui no ser humano. No elemental, não existe essa separação, é tudo junto. Por estar tudo junto, existe aquela emanação, né? Essas emanações criam imagens mais ou menos com isso. Então imagina um médio vidente, uma pessoa que talvez não tenha muita experiência nessa área, ela vendo essas emanações, ela entende que como se fosse asas, como se fosse fogo. Ó, a imagem que traz. Na verdade, essa é a emanação dos centros de forças que estão tudo colado. O Ramatiz, por exemplo, ele fala que nesses elementares não tem esses 7 centros. Na verdade, são 3, chamado do quaternário inferior, que é o homem seternário, ele vai visualizar mais, na verdade, os 3 principais. Então, cria essas imagens. Então, achei essa imagem assim, mais próxima do elemental salamandra que a gente chama, né? Para quem já teve a oportunidade de ver, etc. Tá? Os chamados gnomos ou doentes são elementares ligados à floresta, muitos deles a lugares e desertos. Como falei, essa figura clássica não quer dizer que seja ela. Dá para entender, é bom entender bem isso, tá, gente? Para a gente não ser influenciado só pela ideia corrente. Excelentes colaboradores de reuniões de tratamentos espirituais são eles que extraem das plantas o elemento chamado bioplasma com substâncias curativas, fundamentados em reuniões de ectoplasmia e fluidificação das águas. Tá? Quem lembra lá do episódio lá de Narcisa, quando desce, vai lá na antiga casa de André Luiz, e lá encontra a esposa, a ex-esposa dele já casada, o atual marido dela já bem doente, a Narcisa precisando, vai até uma floresta que está próxima da casa, lança algumas palavras que o André Luiz não consegue entender e recebe uma série de medicamentos de espíritos da natureza. Esses espíritos da natureza que auxiliaram a Narcisa são os chamados doentes. Eles que são responsáveis para promover o metabolismo, as medicações necessárias para esses trabalhos curativos. No caso, a Narcisa ali. Aqueles outros que estão lá de libertação seriam outros tipos, né? Seriam silfos, etc. Tá? Tá. Bom, gente. Então, esse é o ponto, é o panorama geral. Agora, o Amatiz, ele traz algumas informações que eu achei tão interessantes que eu não separei, né? Eu só frisei os pontos principais. E a pergunta que é feita para ele é muito interessante porque fazem essa pergunta. Podeis formular maiores comentários sobre a evolução paralela do reino dos Devas, como preconizam alguns espiritualistas, referindo-se ao plano ascensional dos espíritos da natureza? Eu não entendi nada, não entendi a pergunta. Bom, essa visão dos Devas significa uma palavra sânscrita que significa espírito iluminado, que algumas pessoas falam que são espíritos como se fosse anjo ou uma escala menor ao anjo. O espiritualista, a consciência, por exemplo, o conceito do terceiro milênio, eles falam que devas, anjos, arcanjos. Na doutrina espírita não existe nenhuma dessas separações, tá? São nomenclaturas, que a questão 540 do Livro dos Espíritos nos coloca que é uma escala evolutiva, tá? Então, devas é um nome, um termo para um espírito elevado, digamos assim. E Ramatiz vai colocar isso. Não existe uma evolução paralela. Assim como não existe um anjo que já foi formado anjo e etc. Ele fala, muitos espiritualistas traçam 2 caminhos evolutivos até as dimensões superiores. A dos espíritos da natureza, elementais, e a dos espíritos humanos. Tá? Encarar isso como simples recurso didático, pois que o caminho ascensional ao divino é um só, e não existe privilégios no cosmos. Sendo os espíritos da natureza ainda almas-grupo, todos terão a inexorável individualização. Tá? Então, Ramatiz ele discorda dessa ideia de que seriam espíritos que seriam formados numa linha de evolução diferente. Todos aqueles que estão ligados ao planeta Terra, eles têm uma linha de evolução do planeta Terra. Mas eu for lá em Júpiter, em Saturno. Aí tem outras linhas de evolução, que é um outro assunto também até falar sobre a chamada hierarquia dos iluminados, né? Quem já leu o livro, né? Mas aí é outro assunto também. Mas aqui no planeta Terra existe essa linha
e que nenhum é formado em separado, tá? Aí aqui, eu trouxe aqui essa... nós já lemos aqui, ó. Ah, a questão da almas grupo, né? Que foi feita essa pergunta por Ramatiz. Que, que, que devemos entender por almas grupos? Cada espécie que participa na composição do reino animal constitui-se um todo vivo, coordenado por um centro de consciência instintiva que, desde os pródromos da humanidade oriental, é conhecida como alma-grupo. Esse centro psíquico, ou alma-grupo, é então responsável pelas características, temperamento, ações e reações de certa espécie de reino mineral, vegetal ou animal, tão bem definidos e descritos nos compêndios da zoologia terrena, ou seja, o que a zoologia, a biologia, a veterinária, seja o que for, estuda sobre a questão do comportamento animal, na verdade, ela está estudando um trecho pequeno de uma visão maior, macrocosma, que é uma visão espiritual. Então, no conhecimento do psiquismo animal, né, no conhecimento da alma-grupo, é que vai ter a questão da definição de características. Então, você vê, por exemplo, cães. Aí você vai ver cada espécie como características específicas, como se eles tivessem uma individualidade. Essa individualidade, entre aspas, está ligado ao dinamismo que é responsável pela chamada almas grupos. Tá? O tema não é muito fácil não, mas dá para a gente poder entender. Quanto mais apurada é a alma-grupo de uma espécie de animal, ave, réptil, peixe, inseto, também os componentes constituem seu corpo coletivo e mostram-se mais hábeis, adaptáveis ou sensíveis, porque já é maior o fluxo ou a filtragem da sabedoria do seu psiquismo diretor. Então, inseto, você não tem nenhum tipo de individualidade, nenhuma consciência. No peixe, a mesma coisa, no réptil. Então, quanto mais evolui nos mamíferos, por exemplo, você vai encontrar uma consciência maior dessas almas grupos. Tá? A separação existente é transitória. Não entraremos em celemas e discussões estéreis. Na verdade, não existe uma evolução paralela. Muitos dos espíritos que estão se individualizando para uma primeira encarnação humana, que anteriormente foram inseto, pássaro, etc., estagiam como espírito da natureza antes desse importante marco evolutivo. Ou seja, uma vez, na década de 70, quando o Roberto Carlos estava muito com o Chico, ia sempre lá em Uberaba, etc., aí o pessoal falou, aí confundiam o Roberto, né? E alguém falou, mas o Roberto Carlos é daquela religião que fala que a gente já foi barata. Porque falaram que ele era espírito e o espírito acreditava que todo mundo já foi barata. Não é que nós fomos barata, nós fomos um princípio espiritual. Nós estagiamos como elementais. E o elemental estagiou, entre outros, entre peixe, inseto, répteis, animais de pequeno, grande, médio e grande porte. Eu não fui uma barata, eu fui um princípio espiritual que estagiou em diversos estágios. Dá para entender isso aí? Confundiu? Ok até aí? Vou seguindo, gente. Vou entrando maior. Outros seguirão evoluindo mais próximos dos humanos, encarnando em animais domesticados. Cavalo, cães, gatos, etc. Ou seja, o contato com o ser humano, interessante, que possibilita essa evolução. Lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, e na Revista Espírita de 1858, eles falam dos cães, dos animais num planeta evoluído. A questão 692 do Livro dos Espíritos fala um pouquinho sobre isso também, que fala que são muito mais inteligentes, têm uma locomoção muito maior, ou seja, lá existe também esse princípio espiritual, existe também os chamados elementares que pode ter outras nomenclaturas, só que um pouco mais avançado, porque o planeta é mais avançado também. E o contato com o humano é que possibilita esse avanço maior, tá? Digamos assim. Mas Cláudio, eu conheço um cachorro que é extremamente violento porque o ser humano ensinou, assim o ensinou. Aí lá no livro dos Espíritos, os Espíritos falam que o responsável vai ser o ser humano que domesticou de maneira equivocada aquele animal, tá? Aí tem uma série de questões sobre a questão da dor dos animais que também merece um estudo à parte, né? O contato dos espíritos da natureza no plano astral com entidades ditas caboclo, preto velho e outras, e a proximidade com os médios deste na apometria e na umbanda, fundamentados no princípio de amor e altruísmo, beneficia esses irmãos que adquiriram primeiros lapsos de consciência humana. Ou seja, o trabalho que eles promovem numa casa espírita, numa casa de umbanda ou no trabalho apométrico também ajuda na evolução desses espíritos. Olha só que coisa interessante. Eles estão nos ajudando e também estão ajudando na evolução dele.
Assim, a matéria do corpo mental inferior dos espíritos da natureza é provocada a reagir e o respectivo corpo astral a se adaptar a sentimentos, nesse caso positivo, propiciando a formação de corpos sutis a contento para a futura e decisiva primeira encarnação humana, que exigirá uma estrutura setenária, ao contrário do que eles apresentam quando estão estagiando no reino da natureza. Estrutura setenária, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Homem setenário. Essa estrutura setenária é mais ou menos, não, é essa aqui, ó. Corpo físico, o corpo vital de André Luiz, o corpo etérico, o corpo astral, que o André Luiz também vai falar nas suas obras, o corpo mental inferior, tá? E que é chamado corpo causal. Esses quatro são importantes, são chamados de quaternário inferior da personalidade. E os três superiores, que é o mental superior, o búdico e o átimo. Esse é chamado homo setenário. Tá? No caso do elemental, ele atua só nesses três, ou até vai no mental inferior de vez em quando aqueles cachorrinhos, um animal que já tem um carinho, já tem um amor, mais, já tem uma convivência muito grande com o ser humano, ainda já consegue desenvolver um mental inferior que é de sentimento. Mas a maioria vai até o astral só. Desencarnando só tem um corpo astral. No caso nosso é esse, a gente desencarna, perdemos esses dois corpos e continuamos com esses cinco. Tá? Sendo o átomo que é às vezes confundido como se fosse a essência, o eu divino, digamos assim. Aqui tem as especificações de cada um deles. O material vai estar disponível para quem queira, né, gente? Quem quiser. Tá? Ok até aí? Imaginai a fina textura de uma embalagem sem nada dentro. Assim é um corpo mental inferior desses espíritos animais domésticos, em que atua só o corpo físico, etéreo e astral. Aqui existe um equívoco por parte do Ramatiz, né? Ou então uma figura de linguagem. Por isso que eu botei entre aspas, ele na verdade não coloca entre aspas. A aspa foi minha. Sem nada dentro, existe sim. Existe alguém dentro, uma consciência embrionária, os pródromos de consciência, que no caso é o animal. Importa deixar claro, na Umbanda não se invocam tais irmãos, ao contrário da dinâmica apométrica. Aqui está definindo trabalhos específicos, né? Tem trabalhos espirituais que invocam. No caso da apometria, se evoca sim, faz evocação dos elementais. O Norberto Peixoto, na casa umbandista dele, ele não faz, mas algumas casas promovem essa evocação desses elementais para ajudar nos trabalhos. Tá? Eles não existem para serviçais dos homens e devem ser liberados rapidamente após o trabalho. Esse seria o procedimento correto. Notadamente, as salamandras são bastante solicitadas nos trabalhos de apometria para os demãos de limpeza dos ambientes de trabalho, como eu falei. Tá? Ela é muito utilizada nesses trabalhos espirituais, ectoplasmia, etc. E aqui o último tópico, gente, para a gente fechar, os elementais formados conscientemente. Elementais formados conscientemente são mais poderosos porque sabem com precisão o que se está fazendo. Aí não são mais o termo elemental que é utilizado, mas na verdade é uma criação mental, uma ideoplastia, digamos assim. Quem sabe como fazer isso, mantém conexão com o seu elemental e guia-o de forma que ele agirá praticamente como se fosse inteligente seu senhor. São chamados, que lá na obra do Edgar Armand, ele chama de elemental fictício. Na verdade, é uma criação mental nossa. Só que ela adquire como se fosse uma vida própria. Então, nas obras de André Luiz, algumas outras obras espíritas ou espiritualistas, nós vamos encontrar obsessores, por exemplo, que criam uma ideoplastia e ele sai e aquela ideoplastia fica obsidiando a pessoa. Aquele é chamado elemental fictício. Tá? O ocultista, tanto da escola branca como da negra, usa frequentemente elementais artificiais em seu trabalho. Tá? Escola branca, né, os chamados magos do bem. Escola negra, chamados magos do mal, dentro dessa nomenclatura espiritualista. Os magos negros da Atlântica, senhores da face escura, e semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre esses magos negros da Atlântida, quem são. Aos que parece especializaram-se nesse tipo de elementais artificiais, e alguns deles, segundo se tem sugerido, conservam sua existência mesmo em nossos dias. O Armon, ele fala
que os estudiosos egípcios da antiguidade, lá nos túmulos dos faraós, eles formavam elementais fictícios para proteger aquele ambiente. Então, pessoas, por exemplo, que vai e falam, eu fui amaldiçoado. A maldição, algumas demandas, são devido à formação etérica e astralina desses elementais, dessas forças magnéticas. Não, Gente, falando nisso, vai pergunta? cair daqui a 40 segundos. Aí o pessoal vai Não posso nem reconectar. fazer pergunta. Pode, vai voltar de novo. Cristina quer fazer uma pergunta, mas vai cair já. A gente vai voltar. Na Umbanda, quando a pessoa vai e precisa fazer alguma coisa e tal, aí chega, por exemplo, existem Faz a pergunta aqueles aqui, espíritos. pessoal. Não, eu estou de creme. Existem aqueles espíritos que são assim, definidos, né? Do mar, da terra, do vento, não sei o quê. Mas esses espíritos, na verdade, eles utilizam esses irmãos, não é? Esses elementais, para fazerem Vai o que cair. os irmãos, ok? Não é? Que utilizaram os elementais. Eu estou falando de irmãos, mas como elementais. Então, aí, por exemplo, o trabalho foi... Faz a pergunta aqui para todo mundo Não, ouvir. o trabalho foi feito e vai ser desmanchado pelo lá, por exemplo, assim, o lá do vento. Não sei, sabe? O vento. Na verdade, ele vai utilizar esses elementais para poder desmanchar aquele tipo de trabalho, certo? Então, na verdade, quer dizer, o mérito não é desse irmão que fez, que foi chamado. O mérito é dos elementais, ok? Cristina está fazendo uma pergunta aqui, ninguém está ouvindo porque está no fone. E aí, por que né, assim, por que lá não designam, não falam isso na Umbanda claramente? Talvez até nem saibam o que é, na Umbanda eles nem sabem disso. A maioria sabe, né? Quando é estudioso, né? O Norberto Peixoto, ele é o Peixoto que eu botei agora, ele é a pai de santo. Porque o mérito cai todo sobre a pessoa, o ventania, sei lá, aquela lá que utiliza o mar, né? O que utiliza a terra, o que utiliza o vento, mas na verdade o trabalho mesmo foi feito por aqueles elementares. Gente, Cristina está pondo aqui um ponto interessante aqui, né? Do caso nos trabalhos de Umbanda, por exemplo, Caboclo Ventania e outras entidades mais, que utilizam-se de certas forças da natureza, que na verdade são os elementais, para promover a limpeza de certos ambientes, né? E depois aí o mérito acaba sendo da entidade ou do médium, né? Que está promovendo. Quando na verdade o mérito é desses seres que trabalham quase que ocultamente, né? Isso aí é utilizado mesmo. Né? Porque quando eles falam, vou utilizar a força do vento, a força que eles mesmos, o próprio espírito chama, né? O vento, o mar, as ondas do mar, não sei o quê, não está falando dele. Está falando, aí é o chamamento, é a evocação desses irmãos. Isso aí. Não é? Gente, não sei se o pessoal está te ouvindo. Concordo. Alguém está conseguindo ouvir Cristina aí, não? Não. Eu tô. Consegui também. Eu acho que na fala dela, ela fala do mérito, né? É que quando alguma entidade, ou o pessoal da espiritualidade vai falar, eles falam que, na verdade, quem faz é Deus, eles são meramente ferramentas, né? Então, eu acho que a entidade não ganha o mérito, né? Porque ela fala, não sou eu que estou fazendo, é Deus. Né? Eu só estou sendo ferramenta. Eu acho que é por isso que algumas não entram muito nisso. E falou uma coisa interessante, por exemplo, essa questão dos elementais. Eu conheço alguns grupos de Umbanda que, com certeza, eles não entendem sobre isso. Isso aí. Muitos eles passam pela oralidade, né? Não tem essa questão do estudo que tem o Norberto. É porque eles fazem esse trabalho, nem sabem, né, Tiago? Eles fazem o trabalho é realizado, mas eles não têm consciência de como é feito esse trabalho. Sabe, não? A entidade, eu estou falando isso, a entidade sabe disso. Tá ouvindo a Cristina? Mas é que nem a gente vê alguns como a Joana fala, né, que as coisas só são explicadas para aquelas pessoas que têm determinado conhecimento, né? Se não tem necessidade de ser explicado, né? Basta falar em misericórdia divina, né? Como é o conhecimento daquela pessoa.
O meu questionamento foi esse. A entidade tem esse conhecimento. Se ela tem esse conhecimento, Gente, é claro que se a entidade sendo um pouco mais esclarecida ou superior, ela tem esse conhecimento mesmo. Só que muitas vezes os espíritos superiores que nos assistem, eles não entram nessas minudências porque são conhecimentos que muitas vezes as pessoas não comungam. Agora, se você tem um grupo de pessoas estudiosas que vão estar interessadas, vão estar visando esse conhecimento, aí os espíritos vão trazer cada vez mais conhecimento. Tá? Lá na reunião mediúnica que eu trabalho, eu nunca ouvi falar sobre isso, porque você também nunca buscou, nunca procurou se inteirar, ou nunca percebeu o que está ali ao seu redor. Então, se você estuda, se aprofunda, você vai começar a olhar aquilo de uma visão um pouco diferente. Falar, opa, peraí, isso aqui eu acho que é isso, é aquilo. No trabalho apométrico, por exemplo, acontece muito disso. Tá? Então a gente avança esse conhecimento. Às vezes os próprios espíritos superiores vão falar, mas que eu vou poder explicar esse negócio aí para esse pessoal, vocês não estão lendo, não estão estudando, né? É por isso que às vezes não avança maior conhecimento nessa área. Não é por culpa dos espíritos, é por culpa nossa também. e quando tem essa... É o buscar e acharás, né, Cláudio? E Cláudio, é o quando... buscar e acharei. Isso. Ela quer falar, vai lá. Não, eu quero fazer uma pergunta. Quando há essa questão dos despachos, daqueles trabalhos, aquelas coisas, esses elementais, eles também se alimentam disso ou não? Da força daquele alimento, Também, da são energia. forças inconscientes. Eles se alimentam daquilo também. Se alimentam também, são forças inconscientes. Por isso Tá. que eles podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o mal. Agora, a responsabilidade é de quem tem o livre-arbítrio, não deles. Quem utilizou, igual você pegar um cão e fazer avançar e matar uma pessoa. A responsabilidade é sua, não é do cão. Tá? Porque você que ensinou daquele modo equivocado. Tá? É claro que eles depois vão evoluir também. Né? Até porque os elementares não têm a consciência, né? Não tendo consciência, não tem livre-arbítrio, não responde por si, digamos assim, né? Pelo menos como falta, digamos assim. É como se fosse uma criança, né? Tá sem som, Thiago. Tá sem som, Thiago. Eu achei que essas energias são assim, energias muito pesadas para ele, energia da... Não, eu tava pensando alto Depois o Edgar fala. sobre essas definições. Fala, Edgar, quer falar? Quero. Boa noite. Boa noite, Edgar. Desculpe chegar meio atrasado, mas estava brincando com o netinho e esquecendo. Podemos dizer, então, que na passagem bíblica em que Jesus manda o mar se acalmar, também ele dominou os elementais. Verdade, pura verdade. Jesus teve um contato com os pura elementais, verdade. Né, ali do vento, né, do ar, que eles então acabaram acudindo ao apelo do Cristo. Assim como Narcisa, assim como Então, eles vão estar em locais superiores como locais inferiores. Quem leu, por exemplo, Libertação, é uma cidade inferior. Quem leu o Nosso Lar, ele está ali num ambiente neutro, digamos assim, um plano maior, né, no plano normal da crosta terrestre. Então eles vão estar em todos os elementos da natureza. Agora, aquele que vai mobilizá-los para o bem ou para o mal. Agora, eles são responsáveis por todos os processos da natureza. Pelo menos o que o livro dos Espíritos nos coloca e que todos os espíritos, todos os estudiosos da área também colocam sobre isso. Tá? Verdade. Gente, vamos lá levantar mais questões, dúvidas. Alguma dúvida a mais? Vou botar aqui mais um compartilhamento. Deixa eu ver de algumas questões que nós já comentamos. Aqui do homem centenário, dos elementais, né, que são comuns, o ar, da terra, fogo, água, né, são, de acordo com os estudos, são promovidos da nomenclatura, principalmente do Paracelso, tá? Que ele deu essa ideia, tá? A questão dos centros de força, como falei, que nos elementais não estão definidos como nós, isso aqui só vai se definir no ser humano, tá? Da selva, já falei, das almas grupos, já falamos, né? Esse aqui, os chamados reinos, né? O elemental, o mineral, o vegetal, o animal, o humano, angélico e divino. Né? Esses processos se
se interagindo, né? Em cada plano você vai ter uma ideia diferente. No reino humano não vai ter mais o elemental. O angélico, né? Vai ser aqueles espíritos. O Bezerra de Menezes, ele fala que o espaço que dividiu desde a primeira ameba até estarmos hoje conscientes é bem menor do que de nós até esse angélico. Então parece muito próximo, né? Mas está muito distante. Esse espaço aqui entre o humano e o angélico é maior do que desse aqui até o humano, tá? Demorou aqui, de repente, alguns bilhões de anos. Cristina tá rindo. É pra rir, não, é pra chorar. Minha gata aqui. Gente, vamos lá. Agora, colocações de vocês, pra gente poder fechar o nosso estudo da semana última pra cá. Candinho, tá com a cabeça aí abaixada. Dúvidas? Colocações? Não, tudo esclarecido, bem interessante. Tá. É claro, a fonte, né? Tem alguns livros, com os livros que nós colocamos no Centro Espírita, do Herculano Pires, Atualidade do Pensamento Espírita, do Viana de Carvalho, Livro dos Espíritos, questões 536 até 540, Obras Póstumas, tem um estudo ali não é separado por capítulo, né? Mas Kardec traz um estudo dos seres intermediários da criação, ele não usa o nome elemental, mas ele está falando dos elementais ali. Então, existe uma biografia bastante interessante na área espírita e na área espiritualista é vasto. Barcelli agora publicou uma obra, Os Elementais. É uma linguagem bem simples, mas é bastante interessante também. E a obra do Armand também é vasta nessa área, né, mediunidade. E a obra espiritualista também bastante, tá? Para quem trabalha em trabalho de ectoplasmia, quem trabalha em reunião de materialização, ou reunião de desobsessão mesmo, esse conhecimento é importantíssimo, tá? Como eu falei, entender sobre isso. Quem trabalha, por exemplo, com apometria, aí é essencial, não tem como fugir, porque o trabalho com os elementais faz parte dessa ideia. Fala, Cris. Cris quer falar mais alguma coisa. Hoje ela está bem participativa, só que ela não quer aparecer. Não, eu quero só perguntar. Fala alto. Na questão, você falou que eles estão nas Estão florestas. conseguindo ouvir a Cristina, né? Aí, vocês? Estão conseguindo? Ah, você tá. passa a ser médium meu. Eles estão em florestas, né, nas matas e tal. Mas, assim, se a gente tivesse um jardim em casa, um local assim, e cuidar com carinho e tal, eles ali estão também? Tá. Eu estava vendo um vídeo. E aí você pode, assim, conversar com eles para que eles possam fazer as plantinhas ficarem melhores. Então eu vou começar. Vocês ouviram a pergunta de Cristina? Ouviram a pergunta dela? Se eles estão nas matas, se eles estão no jardim, por exemplo, tal. Tá? Nós temos Nossa casa que eu tô falando. vi, se está no YouTube, né? Um vídeo lá de uma menina falando e de repente aparece realmente uma imagenzinha. Não sei se é montagem, né? Acho que não é uma montagem. E aparece uma imagem mesmo de um ser mais fluídico, mesmo como passando como se fosse uma luzinha que está no jardinzinho dela, uma plantinha, né? Eles velam, estão ali, né? Então é possível que vejam e eles ajudam também a cuidar. E aí os animais podem percebê-los? Os animais muitas vezes os veem. Né? É muito comum, o animal tem muito mais tato. Aí você vê animal brincando ali, está brincando com o elemental. Tá? É muito mais comum. A nós é um pouco mais difícil, né? Porque se o médium for vidente é fácil. Se você tiver em desdobrado lá, você vai ver com maior facilidade. Mas ver assim, normalmente, só quando existe uma permissão especial, né? Digamos assim. Ou a pessoa, de repente, tem uma faculdade mediúnica e não sabe, anímico mediúnico e não sabe que tem aquela faculdade, tá? E acaba tomando contato, vendo aquela imagem, né? Lá no centro nós temos o companheiro Marcos, né? Ele viu, mas ele não sabia o que é elemental, não tinha noção nenhuma. Depois, quando ele descreveu pra gente, eu falei, você viu um elemental. Eu falei, mas o que é elemental? Ou seja, ele tinha visto. Ele falou, mas é um tipo de animal que eu nunca tinha visto na minha vida. Na verdade, não era um animal, era um elemental. Né? Ele viu a forma astralina e ele ficou espantado. Ele tinha tomado contato com o elemental e nem sabia que tinha tomado. Tirou as dúvidas todas? Bom, gente, então nós vamos encerrar o nosso estudo, tá? Perguntando se alguém tem algo mais a colocar,
Alguma dúvida mais? Ó, Fala, querido. oi, eu? Diga. Então, sobre a questão de alguns grupos, podemos considerar aqueles animais que, que estão reunidos em abatedouros, em grandes criações, mas já destinadas, já é criado para morrer ali, para servir de alimento, né? Entre aspas, para a gente. Né? Eles estão muito mais perto dessa questão mais de alma grupo do que da individualização daquele bichinho domesticado, certo? De certo modo, sim. Entendendo que ali no animal não é o elemental em si, é um princípio inteligente já encarnado, tá? É como Sim, quando reencarna no animal, é como se fosse uma evolução já está evoluído. O contato maior com o ser humano faz com que ele, dentro da própria raça, né, do animal, ele já tenha um pouco mais de evolução. Esses animais são criados para abate, muitas vezes, dependendo do tipo de animal. Por exemplo, o frango é uma alma grupo. Mas o boi, por exemplo, eu não tenho coragem nem de ver tudinho. Mas muitas das pessoas que sabem que vai para o abate, quando bota aquela coisa horrível, né? Descrever, mas só quem leu o livro Fisiologia da Alma do Ramatiz, depois que lê o livro, quer ser vegetariano, né? Ele ali conta, por exemplo, no livro Missionários da Luz, Alexandre, no capítulo 9 e 10, faz uma descrição muito interessante, dos bois que estão naquela fila para poder receber aquela coronhada na cabeça que vão matar. E várias pessoas já descreveram que alguns desses moais, eles choram. Ele já sabe que vai morrer. Já tem uma individualização, já tem uma consciência, ele sabe, ele tem sentimento. Por isso que, por exemplo, no livro Consolador, Emmanuel dá a recomendação de nenhum médium, de nenhum espírita se alimentar das vísceras dos animais. Eu, por exemplo, há, sei, mais de 40 anos, de repente, que o nome é alimento de víscera de animal. Porque ali nas vísceras é que guarda todo esse sentimento, né? Esse medo, essa tristeza do animal ficou ali no coração, no fígado, seja o que for, né? Do animal, ficou ali no próprio sangue. A gente come frango a molho pardo, coisa, né? Aquele sangue, né? Ali fica toda aquela energia que vai ser levada diretamente ao psiquismo humano. Principalmente quem é médio ou médio iniciante, ai meu Deus, pula fora disso. Tá? Então esse animal, por exemplo, ele tem consciência da morte, porque ele está vendo o outro morrendo lá na frente. Então isso tem grande consciência também. Tá? Os meandros, o porquê daquele sofrimento, aí é um estudo mais profundo ainda. Entraríamos em Botizano, em Kuhl, etc. Né? Eurípides de Kuhl é muito um autor bastante interessante nessa área também. Né? Ok, Candinho? Interessante. Muito ok. Gente, então é isso, tá? Vamos agradecer a todo mundo. Vamos fazer a nossa prece então, tá? Para se alguém não tem mais nada a colocar. Semana que vem nós vamos fazer o estudo sobre os Senhores das Trevas. E na outra semana, o tema que o Candinho colocou é um tema bem complicado, que é o número de espíritos. Não sei nem o nome que eu vou dar ao tema, né? O estudo. Que é mais ou menos o número de espíritos. Não vou falar na criação porque seria muito presunçoso, mas na Terra, no sistema solar, mais ou menos, né? Trazer mais ou menos de acordo com as informações dos espíritos, quanto ao número de espíritos que nós temos aí, mais ou menos de acordo com os estudiosos, tá? Aí vai ser os nossos próximos estudos. E aqueles que tiverem mais sugestões vão colocando lá no grupo ou no particular, vão colocando que a gente vai promovendo esses estudos. Tá bom? Certo. Gente, vamos fazer a nossa prece então? Alguém gostaria de se candidata a fazer a nossa prece? Não sendo o Jorge, porque o Jorge já explorei ele. Miriam, pode fazer a nossa prece, Miriam? Oi, sim? Pode. Então, faz a nossa Adivinhou, hein? Pensamento. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Jesus, a Deus, pedir ao Pai que nos dê sustentação
para tudo que está acontecendo e que possamos ter fraternidade, caridade, amor pelos nossos irmãos que estão partindo, que estão chegando. E que a espiritualidade amiga nos envolva e nos dê paz a todos nós. E ajude a todos aqueles que estão necessitados nesse momento. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada a todos os nossos irmãos. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Oi? gente. Que assim seja. Obrigado, Miriam. Gente, espero que o nosso estudo de hoje tenha sido fornecido um bom conteúdo. É um tema que a gente raramente vê na casa espírita, né? É um tema bem complicado. A gente está trazendo temas um pouco complicados mesmo, né? E a pesquisa continua, tá, gente? Qualquer dúvida, lá nos nossos 3 grupos. Nós temos o grupo de apometria, o grupo Visão Espírita e o grupo de Espiritismo Tire Dúvida. Então, os 3 grupos é para tirar dúvidas, para a gente debater. Não é que negócio só ficar postando mensagenzinha, né? Isso aí qualquer grupo do WhatsApp tem. O nosso é para pegar fogo mesmo, né? Então, sejam bem-vindos a todos. Bom. Agradecemos a todos. Está gravando. Nós estamos gravando e vou Está disponibilizar. gravado, qualquer dúvida, ajuda ao livro. Isso, eu vou disponibilizar durante a semana o link, tá? Da reunião de hoje. Obrigado, Glaucio. Boa noite a todos. Gente. Obrigado. A paz está abençoando a todos. Tchau. Muita Obrigado. paz. Paz e luz. Tchau, Obrigada por tudo. Tchau, Célia. Tchau, Cleice. Tchau, Regina. Tchau.